Hello people, how are you? Como nossa primeira aula para a gente resolver essa situação do vírus, eu resolvi fazer com vocês uma aula sobre leitura. Se vocês conversarem com as pessoas, a coisa mais difícil que tem em inglês não é a gramática, não é falar, mas é você ler uma palavra. Você nunca sabe como vai pronunciar aquela vogal. Então a gente vai começar com uma técnica bem simples, que é a técnica usada nas escolas, na Inglaterra, pelo menos, não sei, nos Estados Unidos, para ensinar a criança a ler. A gente tem que levar em consideração uma coisa: no Brasil você ensina uma criança a ler em 6 meses. Ela começa a ser alfabetizada em fevereiro, em agosto tem até o dia do livro, né, em que a criança recebe um livro, tal, deixa a alfabetização assim com cartilha de lado. Em inglês demora mais um pouquinho, é de 1 ano e meio a 2 anos. Mas vamos imaginar que a gente esteja aprendendo inglês, a ler e escrever inglês na Inglaterra. Então o que a gente vai ter que lembrar? Existem essas 5 vogais, e essas 5 vogais têm esses nomes, né? Eu coloquei aqui, entre essas barras, o símbolo fonético. Então, o A, em inglês, a gente pronuncia A, o nome da letra. E, I, O, U. Mas o que acontece é que essas letras A, E, I, O, U, elas têm outros sons também. Esse A pode ser A, esse I pode ser I, né? I, e o O pode ser O, pode ser A, e o U pode ser A, pode ser U, depende da palavra. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ver que na maioria das palavras o A, E, I, O, U não tem esse som. Então a gente tem aqui, o som dessa palavra, cat. Esse A tem som de A. Como é que pronuncia esse A? A gente não tem esse som, né? O A é um som que você abre a boca para falar um A, mas você fala um E, algo parecido com O. A. Então, cat, mat, apple, at, mat, can e man. Como que eu sei que esse A não é A? Por uma razão muito simples. Depois dele, eu tenho que ter uma consoante só uma consoante e não ter mais nada. Ou eu posso ter aqui, 2 consoantes, tá? Então não é necessário ter mais nada, não pode haver mais nada depois da última consoante. Então esse A é A. De novo: cat, mat, apple, at, mad, can e man. Agora, se eu quiser transformar esse A em A, o que eu faço? Eu acrescento esse Ezinho aqui, que na Inglaterra eles chamam de Magic E. O Magic E, né, o E mágico, ele faz com que a vogal anterior tenha o som longo. A gente chama isso aqui de som longo. Em português seria ditongo, né? Encontro de 2 vogais. Mas em inglês não é ditongo, porque é só uma vogal. O som é de 2 vogais, mas é uma vogal só. Então, para o meu A virar A, é só colocar uma vogal ali, o I ali, e aí vira cape. Então eu tenho, vamos comparar: cat, cape, mat, mate, apple. Nada de apple, não dá para ser apple, porque para ser apple eu não teria que ter esses 2 P's. Ainda com o L aqui, né? Mesmo sendo L, esse L ele meio que desaparece, ele não é uma consoante na palavra. Tanto que a gente tem a palavra able, a gente tem a palavra table, mas aqui tem 2 P's, então não pode ser é mesmo. Apple. E aqui eu coloquei a palavra maple, né? O símbolo do Canadá, maple tree, a maple leaf, maple. Aqui é A. At, ate, mad, made, can, came, e man e made. A mesma coisa vai acontecer com a vogal I. Quando ela estiver seguida de uma consoante somente, ela tem o som fraquinho, ela não é o som longo. É pin, din, dinner, wing, bit, read,
eating. Quando eu acrescento magic E, esse E vai virar I. Pine, dine, diner. Ó, aqui é interessante que a palavra diner é diner e não dinner, né? Aqui só tem uma consoante. Então depois dessa consoante a gente acrescentou o E. Pode ter qualquer outra letra depois. Então aqui dinner, aqui diner, win, wine, bite, ride, hide e tie. Na vogal ou é a mesma coisa. Então, quando não houver depois da letra O a consoante e a vogal, como nos outros casos, esse O vai ser O. Então a gente tem not, hop, cod, coddle, rock. Ó, por que é coddle? Porque eu tenho aqui duas consoantes, né? Quando eu tenho depois do O, eu tiver uma consoante e o magic E, esse O vai virar O. Então eu tenho note, hope, code e rope. Com a letra U é a mesma coisa. Olha lá. Come, us, cut, hug. Com magic E, cube, use, cute, huge. Claro que ó, em us e hug houve mudança também do som da consoante, mas aí é uma outra situação, né? Us vai virar use, hug, huge. Agora vem uma coisa importante. Quando a gente está na escola, no ensino fundamental, o professor sempre explica que quando você vai acrescentar qualquer sufixo às palavras já existentes, você tem que dobrar a consoante. E aí a gente ensina assim, quando uma palavra terminar em sanduíche de vogal, né? É isso que a gente fala, é isso que eu falo. Sanduíche de vogal. O que é o sanduíche de vogal? Eu tenho aqui uma vogal e a vogal está no meio de duas consoantes. Eu vou acrescentar o sufixo do passado, o ED. Obrigatoriamente, eu tenho que dobrar essa última consoante. Mas agora vem uma explicação. Por que eu tenho que dobrar essa última consoante? Vamos pegar o verbo swim. Ó, esse I aqui é E, swim. Eu vou colocar esse swim no gerúndio, né? Vou acrescentar o ing. Se eu for acrescentar ing e não fizer nenhuma mudança, olha lá, eu tenho o i, o m, seguido de uma vogal, que aqui não é o magic i, mas é uma vogal. Então essa pronúncia aqui teria que mudar. De swim, eu teria que falar swimming, mas não é swimming. Se não é swimming, como é que eu faço para continuar, para manter a pronúncia do I, do swim? Eu tenho que dobrar essa última consoante, ó. Na hora que eu dobro a última consoante, esse I continua I, swim. Mesma coisa aqui, stop. Se eu fosse colocar o ED direto, parei, a pronúncia seria stopped, porque eu tenho a letra O, uma consoante e o magic E. Então não pode, tem que manter a mesma pronúncia, stop. Aqui é stop, stop. O que eu faço antes de colocar o ED? Eu dobro a última consoante. É claro que é mais fácil a gente dizer, sanduíche de vogal dobra a consoante, mas tem uma razão disso acontecer. Mesma coisa, cut. Se eu fosse colocar cortando, né, desse jeito só, eu teria que ler isso aqui, quilting, olha lá, cut, quilt, aqui, quilting, só tem uma consoante depois da vogal, né? Não, é cutting, continua sendo cutting. O que eu faço? Dobro a última consoante, tá? Essas regras são as regras principais, e assim, 90% das vezes dá para você adivinhar a pronúncia das palavras. Claro, existem exceções, são palavras que vieram do francês, que vieram de línguas antigas na formação da língua inglesa, né? Uma delas, por exemplo, é o verbo to live. Quando você aprende o verbo to live ou o verbo have, né? Se você for levar em consideração essas regras aqui, isso aqui deveria ser live, isso aqui deveria ser have. Não é, é live e have. Apesar que a gente tem, por exemplo, um show live,
né? O show, o live como adjetivo, como advérbio, é I, tá? Terminando isso aqui, eu queria falar de uma outra coisa importante, uma outra regra de pronúncia. Essa regra aqui é uma regra diferente, não tem nada a ver com o Magic, mas é uma regra de pronúncia que eu acho muito importante. Geralmente quando a gente aprende inglês, a gente fala assim, man, né? Bom, mas se esse man é com A e esse man é com E, tem que ter diferença. A diferença é a seguinte, esse A aqui, o símbolo fonético, fonológico dele, é este aqui, ó. Vê se dá para prestar atenção. É como se fosse a letra A, você vai fazer a letra A, tá vendo? Só que aqui do A sai um E. Então é aquele símbolo, você abre a boca para falar um A, tipo, mas você pronuncia E, cap, não é cap, é cap. E esse aqui? Não, esse aqui é o nosso E, esse aqui a gente tem, é o E de ele é aluno, tá? É o E. Então, ó, presta atenção nesse som, tenta repetir, ó, man, tan, knack, o K antes do N a gente não pronuncia, knack, pat, bat, bat. Esses são fáceis, esses a gente tem, ó, man, tan, neck, pat, bat, bat. Esses existem em português, esse som. Agora vamos comparar os dois, tá, ó, man, tan, neck, pat, bat, bat. É só para ajudar a gente a pronunciar a palavra corretamente, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê.